Eu sou o Scud, se você é contra Bolsonaro, bem-vindos a esse canal. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês uma lista de todos os crimes relatados e cometidos por Bolsonaro durante a sua gestão, durante o seu governo, durante o seu mandato de 3 anos para cá. Todos os crimes relatados, né? O Bolsonaro ele cometeu crimes comuns e crimes de responsabilidade. Então eu vou trazer para vocês os crimes em geral cometidos pelo Bolsonaro e ainda mais os crimes que ele cometeu durante a pandemia. Então vamos conferir quais são os crimes que o Bolsonaro teria cometido, né? Número 1. Crime contra a existência política da União. Ato ou exemplo, fomento ao conflito com outras nações. Hostilidade contra a nação estrangeira. Ato, declarações xenofóbicas aos médicos de Cuba. 3. Crime contra o livre exercício dos poderes. Ato, ameaça ao Congresso, ao STF, interferência na PF, Polícia Federal. Tentar dissolver ou impedir o funcionamento do Congresso. Ato, declarações do presidente e participação em manifestações antidemocráticas. 5. Ameaças contra algum representante da nação para coagi-lo. Exemplo, disse que teria que sair na porrada com o senador Randolfo Rodrigues da Rede, membro da CPI. Opor-se ao livre exercício do Poder Judiciário. Ato, interferência na PF. 7. Ameaça para constranger juiz. Ato, ataques ao Supremo. Crime contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Ato, exemplo, omissões e erros no combate à pandemia. Usar a autoridade sob sua subordinação imediata para praticar abuso de poder. Ato, troca nas Forças Armadas, interferência na Polícia Federal de novo. 10. Subverter ou tentar subverter a ordem política e social. Exemplo, ameaça às instituições. 11. Incitar militares à desobediência à lei ou à infração à disciplina. Ato, ir à manifestação a favor da intervenção militar. 12. Provocar animosidade nas classes armadas. Ato, aliados incitaram um motim no caso do policial morto por outros policiais em Salvador. Violar direitos sociais assegurados na Constituição. Exemplo, omissões e erros no combate à pandemia. Crimes contra a segurança interna do país. Ato, omissão e erros no combate à pandemia. 15. Decretar o estado de sítio não havendo a comoção interna grave. Ato, comparou as medidas de governadores com o estado de sítio. Permitir a infração de lei federal de ordem pública. Ato, exemplo, promover revolta contra o isolamento social na pandemia. 17. Crimes contra a probidade na administração. Exemplo, gestão da pandemia e ataques ao processo eleitoral. Expedir ordens de forma contrária à Constituição. Exemplo, trocas nas Forças Armadas. Proceder de modo incompatível com o decoro do cargo. Exemplo, mentiras para obter vantagem política. Negligenciar a conservação do patrimônio nacional. Ato, gestão financeira na pandemia e atrasos no atendimento nas demandas do Estado e municípios na crise da saúde. E 21. Crimes contra o cumprimento das decisões judiciais. Ato, não criar um plano de proteção aos indígenas na pandemia. Então, esses foram os crimes gerais do Bolsonaro, né, relatado pelo super pedido de impeachment, né? E agora vamos ver os crimes apontados por Bolsonaro durante a pandemia
pela lista da CPI da Covid. 1. Epidemia com resultado morte. 2. Infração de medida sanitária preventiva. 3. Charlatanismo. 4. Incitação ao crime. 5. Falsificação de documento particular. 6. Emprego irregular de verbas públicas. 7. Prevaricação. 8. Crimes contra a humanidade nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos desumanos. 9. Crime de responsabilidade devido à violação de direito social. E 10. Crime de responsabilidade devido à incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo. Bom, é claro que Bolsonaro continuou cometendo outros crimes, né? Esses crimes foram os crimes relatados, citados, né, para uma possível investigação. Bolsonaro ainda vai ser investigado e julgado, né? Quem sabe ele será julgado por esses crimes que ele cometeu, e me parece que tem aí também a ver com os 600 mil mortes de Covid, enfim, está tudo incluído aí nesse relatório, todos esses crimes que ele demorou para comprar vacina, né, para negociar a vacina, foi contra o isolamento social, né, cometeu crimes antidemocráticos, né, naquele episódio lá fatídico do 7 de setembro, enfim, então está tudo aí listado e relatado. E tomara que ele cumpra uma pena, né, uma punição, tomara que ele seja julgado. Bolsonaro é um corrupto, Bolsonaro é um genocida, Bolsonaro é um cara que vai contra os brasileiros, vai contra a vida dos brasileiros. É o pior, disparado, o pior presidente da história do Brasil, o pior presidente que o Brasil já teve. E o pior, e as pessoas, como ele não sofreu impeachment, né, comprou o Centrão e a porra toda, as pessoas começaram a se acostumar com os absurdos que esse canalha genocida cometeu durante o seu mandato do governo, né? E ainda tem mais um ano, quase um ano aí para continuar destruindo o Brasil, a economia do Brasil junto com Guedes, né? E vamos ver, vamos esperar, vamos aguardar. O futuro de Bolsonaro pode estar comprometido assim que ele largar a presidência, né? Assim que ele estiver fora do seu mandato presidencial. Como dizem os cariocas, o bagulho vai ficar doido pro Bolsonaro. O bicho vai pegar. Eu sou o Scud, se inscreva no canal, não esqueçam do like, por favor, para dar essa ajuda, né? E se algum bolsominion perguntar para você, pô, cara, o Bolsonaro cometeu crime, Bolsonaro não cometeu crime nenhum, mostra para ele, compartilha esse vídeo, mostra para ele todos os crimes do Bolsonaro. Valeu, falou.